Enxertos de Luz, obra A Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio. Nossa proposta é extrair os principais trechos da obra para captar o pensamento do autor e as ideias que ele quis transmitir aos leitores na elaboração dos seus pensamentos. Não serão feitos quaisquer comentários pessoais sobre as opiniões de Bittencourt Sampaio. Notas ao canto 10. Aqueles que não caminham em suas pegadas, mas ao contrário, afastam delas os homens, levando-os ao ódio, ao orgulho, à vingança, à cobiça, são ladrões, roubadores, que não penetram no coração humano pela única porta que dá acesso ao pastor, o amor e a dedicação. Jesus, por esta parábola e pela explicação que, sob o véu da letra, dela nos dá, abraçava em seu pensamento o presente de então e o futuro, e numa linguagem apropriada aos tempos, as inteligências dos homens que o escutavam e que precisavam ser fortemente impressionados, assinalava a atenção de todos, os falsos pastores da época. E quanto às gerações que se seguiriam, os falsos pastores que se diriam seus representantes, seus discípulos. Estabelecia os sinais pelos quais se reconheceriam os falsos pastores e os verdadeiros. Proclamava a sua autoridade plena e inteira sobre o nosso planeta e a nossa humanidade, para a salvação dos homens pela prática da sua moral, a grandeza e o fim da sua missão terrestre. Aquele que toma o encargo de ensinar os homens e que, em lugar de lhes ensinar pela palavra e pelo exemplo a moral pura que Jesus personifica e pregou, os leva para fora das vias simples e direitas da justiça, do amor e da caridade. É ladrão, ladrão das almas, falso pastor. E vai à frente, depois que as retirou, e elas o seguem, porque a vós lhe conhecem. Isto claramente se compreende. Aqueles que caminham sobre os passos do verdadeiro pastor, praticando-lhe a moral que ele lhes ensina por sua palavra e seus exemplos de humildade, de caridade, de amor, que têm efetivamente reconhecido a voz pura do Salvador, não se afastam mais. Seguem-no sempre com ardor. Em verdade, assim vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Os homens não podem progredir, depurar-se e chegar à perfeição, senão praticando a moral de Jesus, caminhando nas vias que ele traçou por seus ensinamentos e exemplos. Não podem lá chegar senão por aquele que abre a inteligência e a esclarece por todos os meios que a providência divina lhe deu e de que ele dispõe. Ele, protetor e governador do nosso planeta, segundo as faculdades e as necessidades de cada homem, de cada época, de cada era. E as ovelhas não lhes deram ouvidos. Não é fato que os homens se tenham afastado dos princípios que os diversos enviados lhes apresentaram? Se por um momento os escutaram, pouco a pouco não se foram afastando e não se afastaram definitivamente deles? Jesus foi repelido por muitos, mas foi recebido por um pequeno número que tem aumentado dia a dia e que há de multiplicar-se ao infinito, porque os tempos chegam em que os homens lhe escutarão a voz e em que, pela depuração e transformação do nosso planeta e de nossa humanidade, não haverá, como ele o predisse, mais que um só rebanho e um só pastor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvo será.
Isto é, aquele que segue a minha moral progride, purifica-se e segue o caminho ascensional que conduz o espírito à perfeição. O ladrão aqui vem, ao furto, ao roubo, e a matar e a perder. Sim, porque deveis notar que todas as missões precedentes excitaram os homens ao derramamento de sangue, enquanto que Jesus pregou sempre a paz, a união, a fraternidade. Se em seu nome sangue se derramou, que recaia sobre a memória dos que se diziam seus discípulos e que não eram senão lobos devoradores. Como cristãos, porém, peçamos por aqueles que não expiaram ainda sua cegueira sanguinária. Mas eu sou vindo para que a vida todas elas tenham em maior abundância. Jesus, por sua missão terrestre, veio dar aos homens o caminho e os meios de regeneração. Sua moral pura, que é o pão da vida da alma, é, para esta, uma nutrição abundante que a faz crescer, que a fortifica, depura, eleva. Eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Mercenário, o fingido pastor, cujas ovelhas não são próprias, ao ver chegar o lobo, as deixa e foge. E o lobo as arrebata e dispersa o rebanho. O mercenário, porque pastor não é, foge e nem cuida das ovelhas que nunca foram suas. Estas palavras figuradas se referiam ao tempo de então, assim como ao futuro e aos nossos dias. Aqueles que se hão encarregado de apacentar o rebanho do bom pastor, não se sentindo com força de combater os vícios que os assaltam, entregam-se-lhes e abandonam as ovelhas que deviam preservar. Mas o bom pastor, o pastor das almas, esse vela pelo seu rebanho, contorna-o sem cessar, excitando com a voz e com o gesto os guardas fiéis com que pode contar e que o ajudam a reunir e conduzir ao centro as ovelhas que mostram tendência a desgarrar-se. Não há nem interesse pessoal, nem fadiga para o bom pastor. Eu sou o bom pastor, minhas ovelhas conheço, e as que são minhas me conhecem, como o Pai me conhece, e eu a ele. E dou por meu rebanho a própria vida. Sim, eu tenho também outras ovelhas, que não são desse aprisco, pois importa que eu as reúna e traga. Todas elas minha voz ouvirão, e um só rebanho, e pastor um só há de haver na terra. Por estas palavras, Jesus alude à sua missão terrestre, aos frutos que ela tem de dar, à sua missão espiritual como protetor e governador do nosso planeta, e aos resultados que há de produzir e que ele predisse aos homens. As ovelhas de Jesus são todos os espíritos encarnados e errantes, adstritos à terra. As ovelhas que o conhecem são aquelas que praticam a moral pura que ele pregou e que lhe reconhecem a missão. As outras ovelhas, que não são deste aprisco, que ele tem de conduzir e que lhe ouvirão a voz, são aqueles que, praticando ou não a sua moral, não lhe conhecem ainda a missão, mas que não são rebeldes ao progresso, que virão a praticar essa moral e a reconhecer-lhe a missão, purificando-se, de mais em mais, no cadinho do tempo e da reencarnação, e percebendo assim, de mais em mais, a luz e a verdade por ele trazidas aos homens, e que a revelação nova faz brilhar com mais vivo esplendor. Sim, Jesus abrangia em seu pensamento a humanidade inteira, cujo bom pastor ele é. Todas as gerações de espíritos em via de depuração que encarnaram ao seu derredor, que ainda encarnariam e que, dóceis à sua voz, a voz dos espíritos em missão, encarnados e errantes, órgão do Espírito da Verdade, hão de chegar, de progresso em progresso, de depuração em depuração, à perfeição moral humana.
É então que, sob o império da lei do amor e da unidade, não haverá senão um só rebanho e um só pastor. É então que Jesus, nosso protetor e nosso governador, virá como soberano visível às criaturas depuradas, em todo o seu brilho espírita, ao nosso planeta igualmente depurado. Que virá como Espírito da Verdade, complemento e sanção da verdade, mostrá-la sem véu. Que virá para conduzir os homens à vida dos puros espíritos, a tomarem lugar entre os ministros diretos de Deus, entre seus agentes ativos e devotados na obra do progresso, da vida e da harmonia universais. Chamados pela pureza que adquiriram a beber eternamente, em atividade incessante, o progresso e a ciência universais na fonte infinita de todo o poder, de todo o amor, de toda a justiça, de toda a ciência, de toda a verdade. Posso deixá-la e retomá-la eu posso. Quer dizer, tenho o poder de deixar a vida que tomei, humana aos olhos dos homens, e de a retomar, para aparecer entre eles segundo as necessidades da minha missão terrestre, de a deixar para retornar no espaço a vida toda espiritual que me é própria. Tenho o poder de deixar a vida humana aos olhos dos homens para consumar o sacrifício do Gólgota. Tenho o poder de a retomar para ressuscitar, isto é, reaparecer. Aparecer às mulheres, aos discípulos, e me afastar da terra diante deles quando a minha missão terrestre for terminada. E retomar então definitivamente a vida toda espiritual que me é própria, a fim de continuar a minha missão como espírito protetor e governador da terra. Tudo se encadeia nas palavras do Divino Mestre e forma um todo harmônico. Os judeus, a quem se dirigia Jesus, não eram ovelhas suas, porque espíritos impuros e atrasados não praticavam os princípios de justiça, de amor e de caridade que lhes foram dados por intermédio de Moisés e dos profetas. Não eram suas ovelhas porque repeliam a moral pura que o Divino Mestre proclamava, não sob um aspecto egoísta, apenas para a sua nacionalidade, mas para todos os homens, quer judeus, quer gentios. Não eram suas ovelhas porque repeliam seus ensinamentos, seus exemplos, sua missão, e assim não lhe ouviam a voz e não o seguiam. As minhas, estas sim, a voz me ouvem. Eu as conheço e me acompanham elas. E por isso eu lhes dou a vida eterna, e não perecerão jamais. E nunca ninguém das mãos arrebatar-mas há de. É o que tinha e tem de acontecer, e acontecerá na terra, com os judeus, como com os outros homens, quaisquer que eles sejam, que se tornarem dóceis e perseverantes no caminho do progresso e da depuração, que lhes farão perceber, de mais em mais, a luz da verdade. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Compreende-se perfeitamente o sentido destas palavras segundo o Espírito. É a unidade com relação à afinidade de pensamento. Os judeus acusam a Jesus de se fazer Deus, porque disse, eu e o Pai somos um. Tomavam sempre ao pé da letra as palavras que Jesus lhes dirigia e que não podiam compreender, que não compreendiam. A resposta do Divino Mestre, tomada segundo o Espírito, exclui essa divindade de que o acusam, pois ele declara, ao mesmo tempo, que é, como os judeus, uma criatura de Deus, tendo tirado o seu ser do Pai, Criador incriado e único Deus. Tendo vindo em sua origem do mesmo ponto de partida, tendo, como todos e com todos, uma origem comum e divina, como princípio espiritual, mas superior a todos em nosso planeta, por sua missão, por sua pureza e seu poder. Vós sois deuses.
no sentido de que a essência espiritual tem a eternidade por domínio, como emanando de Deus, tirando dele o ser, isto é, seu princípio de inteligência e seu princípio fluídico, chamados a constituir o espírito, livre, independente e responsável, para ser conduzido, na sua individualidade eterna, de infinitamente pequeno a infinitamente grande, porque a eternidade no mal já não seria a divindade. Sim, vós sois deuses e todos sois filhos do excelso, isto é, participais da divindade, saístes de Deus e sois todos suas criaturas, destinadas a voltar a Ele, conservando eternamente as vossas individualidades pela perfeição que tiverdes merecido. Filhos culpados, filhos pródigos, que voltam à casa paterna, onde no limiar e com os braços abertos, a todos vos espera o pai de família. Homens, quem quer que sejais, que não quereis crer na missão de Jesus, que ainda nela não credes, crede em suas obras. Quer dizer, praticai a moral pura que ele pregou em seus ensinamentos e exemplos, a fim de chegardes a conhecer o lugar que ele ocupa junto de Deus, suas relações com este, a fim de chegardes a conhecer e a crer que, por sua pureza, Jesus está em relação direta com o Criador. É um com ele pelo pensamento, que foi seu enviado celeste, o Messias prometido que desceu entre os homens, que é o Espírito protetor e governador deste planeta, a cuja formação presidiu. Chegareis, assim, a conhecer e a crer, porque progredireis e vos purificareis, e pelo vosso progresso e purificação percebereis gradativamente a luz e a verdade.